Assim a Leonor gritava histericamente, enquanto os feitores arrastavam Lúcia pela saia rasgada, as unhas cravadas na terra vermelha do quintal da fazenda. "Joguem essa vadia no poço agora! Ela roubou meu colar de ouro, a negra desgraçada vai afundar como a ladra que é!" berrou Leonor, os olhos injetados de ódio, enquanto o feitor João Chicote ria e empurrava Lúcia para a borda escura do poço, um lugar temido por todos que ali viviam, usado para descartar não apenas lixo, mas também aqueles que eram considerados indesejáveis. Lúcia, a lavadeira da Casa Grande há 10 anos, debatia-se com as últimas forças, sabendo que o poço era profundo o suficiente para engolir qualquer grito, mas não sua raiva acumulada. Sentia a pressão nos pulmões e a água fria subindo em seu corpo, mas o que realmente a mantinha viva era o ódio que ardeu em seu coração durante todos aqueles anos. Anos antes, em 1845, no recôncavo baiano, ela havia sido acusada falsamente de roubo por ciúmes da Sinhá, que a via como uma ameaça por sua beleza e pela atenção que o Senhor Manuel secretamente lhe dava. Mas naquele instante, enquanto caía na escuridão úmida e aterradora do poço, seu corpo batendo nas pedras frias e a água gelada invadindo sua boca, Lúcia sussurrou para si mesma: "Você vai pagar, Sinhá. Vou voltar do inferno para te mostrar o que é medo de verdade." Apesar da sensação de afundar, a determinação crescia em seu coração como um incêndio. Cada gota de água não a afundava, mas a elevava em um desejo incontrolável de vingança. Leonor, com sua pele branca como a lua e olhos escuros como carvão, reinava na Casa Grande, manipulando tudo e todos ao seu redor. Era uma mulher que se alimentava do terror dos outros, e Lúcia representava um espelho quebrado que refletia seus próprios medos. O feitor João Chicote não era menos cruel. Uma montanha de músculos com um olhar que ressoava desprezo, ele se deleitava nos gritos daquelas que torturava. Ele havia se tornado um dos guardiões do sistema de opressão, e cada chicotada que aplicava tornava-se um eco na alma dos escravos. Enquanto Lúcia se afundava na escuridão, recordou-se de Rosa, sua filha de apenas 5 anos, com quem havia compartilhado risos e a doce esperança de um futuro melhor. Aquela doce lembrança tornou-se sua âncora. "Mainha, você vai voltar, não vai?" A voz da menina ressoava em sua mente, uma bateria emocional que pulsava por liberdade. "Mainha, não me deixa sozinha aqui." Rosa e sua inocência representavam tudo o que Lúcia lutava para proteger, a fé de que um dia a opressão acabaria, e a liberdade dela e de outros viria. O poço, um espaço sombrio e opressivo, selava o destino não só de Lúcia, mas de todos que se atreviam a desafiá-lo. Cada lágrima que escorria de seus olhos misturava-se com o lodo do fundo, mas Lúcia não se deixaria abater. A resistência pulsava em suas veias, e sua vontade de lutar crescera a cada dia de sofrimento. "Vou voltar, e quando voltar, criaturas como você vão saber o verdadeiro significado do medo", jurou Lúcia, as palavras soando como um mantra em sua mente enquanto experimentava a interminável queda. O poço não seria seu fim, mas sim o início de algo muito maior. Ao finalmente submergir na água, uma calma perturbadora tomou conta dela. Ali, no leito escuro, encontrou uma força que nunca soube que possuía. Em meio à desesperança, clicou um sonho luminoso, uma reconquista, uma revolução silenciosa. Assim, no silêncio do poço escuro, Lúcia fez um pacto com a vida e a morte. As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro determinado: "Eu voltarei." Com o peso do ódio e da determinação em seu coração, uma nova história começava a ser escrita. O eco de sua promessa, em meio à escuridão, reverberaria como um hino de resistência que ecoaria muito além das paredes da fazenda Santa Cruz. A luz do sol tinha um filtro amarelado quando Lúcia emergiu do poço, ofegante e coberta de lodo, suas roupas encharcadas grudando em seu corpo. O dia prometia uma nova chance, mas o mundo à sua volta não havia mudado. A fazenda Santa Cruz continuava a ser o mesmo local opressor, com a Casa Grande erguendo-se como uma fortaleza impenetrável. Os gritos distantes, ecos do sofrimento que permeava o lugar, faziam seu coração arfar, mas agora ela tinha um único pensamento: encontrar Rosa, sua filha, e trazê-la para longe daquele pesadelo.
Enquanto os feitores continuavam sua rotina, Lúcia se furtava em meio às sombras, usando cada pequena árvore e arbusto como cobertura. O interior da fazenda, com seus rangidos e murmúrios, retrocedia à sua memória, cada canto pulsando com histórias de dor e injustiça. Lúcia lembrou-se das palavras de Maria, a mulher sábia da senzala que sempre pregava que a liberdade começa dentro de nós. Essas palavras eram seu combustível enquanto ela seguia em direção à senzala. No caminho, encontrou Pedro, seu velho amigo. Ele estava perto das caixas de madeira onde guardavam as ferramentas e mantimentos. Sem palavras, mas com um olhar que dizia tudo, se aproximaram. "Você está viva", Pedro disse, quase um sussurro, com a incredulidade estampada no rosto. "O que aconteceu? A sinhá Leonor não me pegou, não ainda." Lúcia interrompeu seu olhar fixo em busca de Rosa que não estava à vista. "E a minha filha? Onde está a Rosa?" A urgência na voz de Lúcia fez Pedro se calar por um momento. Ele olhou para os lados, parecendo medir se podiam falar abertamente. "Acho que a sinhá a mandou para ajudar a preparar a festa de hoje. Vai ser grande. Eles sempre escolhem alguns dos mais jovens para entreter." Havia uma nota de pesar em sua voz. "Mas não se preocupe, Lúcia, temos um plano." Ela não tinha tempo para planos. O coração batia de ansiedade. "Precisamos tirá-la de lá antes que seja tarde demais." A agenda da festa era sinistra. Era um dia de celebração para os senhores, mas uma condenação silenciosa para os jovens que seriam usados como propriedade. A ideia de Rosa dançando e servindo era insuportável. A vida da menina não deveria ser enredada nesse ciclo de servidão. "Escute, nós vamos fazer algo." "Nós", Pedro reafirmou. "Maria sempre fala sobre o momento certo. A festa vai distrair todos. Precisamos agir com rapidez." A determinação em seu olhar fez Lúcia sentir a coragem brotar em seu interior. Essa festa poderia ser a oportunidade que tanto esperavam. "Está bem. O que precisamos fazer?" Lúcia perguntou, a mente já funcionando em sincronia. Pedro esboçou um sorriso leve, mesmo em meio ao desespero. A ideia de uma ação ousada parecia possível sob a luz da esperança. "Aos poucos, vamos nos reunir. Quando a música começar e eles estiverem bem distraídos, nos moveremos para buscar a Rosa e outros que estão lá dentro." Pedro falou, enquanto olhava furtivamente em direção à casa grande, onde já se ouvia a música vibrar, um lamento para aqueles esquecidos. Lúcia sabia que não poderia esperar mais. Com um aceno de cabeça, os dois se separaram. Lúcia seguiu seu caminho, caminhas em direção ao galpão que servia como sala de festas na fazenda. Nas portas do galpão, as risadas e o tilintar de copos podiam ser ouvidos, como a rejeição das correntes de propriedade que prendiam os corações dos que ali estavam. O plano era simples, mas arriscado. Lúcia se aproximou da entrada lateral, onde a janela estava ligeiramente aberta. As luzes dentro do galpão criavam um espetáculo de alegria, mas aquela alegria era uma ilusão. Ela se esgueirou pela fenda, os olhos escaneando o ambiente familiar. Tons de música embalavam a cena, enquanto os senhores da fazenda se deliciavam em seus trajes finos. Lúcia não perdeu tempo, entrelaçou-se com os outros escravizados que estavam servindo, mantendo a cabeça baixa e a expressão neutra. Esperava que não chamasse a atenção. Vendo por entre a multidão, ela localizou Rosa. A menina estava em pé, com um vestido de festa feito de tecido rasgado, seus olhos brilhando com uma inocência que atormentava Lúcia. O coração dela disparou ao ver a filha. Em um canto, Rosa tentava sorrir e entreter alguns dos senhores, mas havia uma tristeza em seu olhar que rasgava o coração de Lúcia. "Rosa!" Lúcia sussurrou. Em resposta, a menina virou a cabeça, os olhos se arregalando de esperança. "Estou aqui, minha filha. Venha comigo." As palavras saíram como um sopro, mas a tensão da situação se intensificou quando um dos senhores aproximou-se de Rosa, colocando a mão em seu braço. "E então, minha pequena, você dança para nós?" O homem sorriu de forma desprezível, e Lúcia sentiu a raiva fervendo dentro de si. Não, aquela não era a vida que queria para Rosa, não a vida de espetáculos para homens cruéis. "O que quer de nós, criatura? Baixe a voz." Lúcia sussurrou, deslocando-se rapidamente em direção a Rosa, mas foi interrompida pela voz de Pedro, que se aproximava. "Eu levo a pequena, Lúcia," Pedro disse,
desenhando-se ao lado da menina. Corra com ela. Agora! O coração de Lúcia latejava como um tambor, e quando Rosa virou-se animadamente, Lúcia viu uma pequena lâmpada de esperança brilhar nos olhos da filha. Mainha! A palavra teve um peso que poderia derreter rochas. Lúcia agarrou a mão de Rosa e correu com ela para trás da taverna. A música e os risos começaram a se distanciar, se dissolvendo em ecos de conquista e liberando um novo tipo de esperança. Pedro seguiu de perto, usando a força que tinha, e eles se moviam como sombras na noite. Não podiam parar. A adoração estava fugindo de seus corpos, e a liberdade agora parecia palpável. Lúcia não queria mais deixar a vida da filha nas mãos de uma sinhá implacável. Assim, salpicos de água da chuva recente, criar sapatos sujos de barro, reafirmavam seu propósito de sair daquele lugar. Ao chegarem à floresta, o ar pareceu mudar. O canto dos pássaros e o farfalhar das folhas se tornaram uma sinfonia de liberdade. Mais à frente, se encontraram com outros que também buscavam a liberdade, e cada um trazia uma pequena chama de esperança. Maria estava à frente, organizando as pessoas, com um olhar intenso e atento, pronta para liderar o movimento. "Estão todos aqui?" perguntou Maria, a voz firme, mas suave como a brisa noturna. Lúcia percebeu que muitos dos jovens que haviam sido designados a servir na festa agora estavam com elas, um pequeno grupo unido por um desejo comum. Temos que agir rápido. Se eles perceberem que não estamos lá, virão atrás de nós. Maria alertou, sua experiência a guiando. Lúcia olhou ao redor, a adrenalina pulsando em suas veias. Era a hora, e naquele instante, ela também percebeu. Tinha se tornado uma parte da revolução. Vamos nos mover pela floresta em direção ao rio São Miguel. É nosso melhor esconderijo, disse Lúcia, a confiança agora guiando suas palavras. Juntos, começaram a se mover, corações pulsando em sincronia. As árvores foram testemunhas desse momento. Cada passo firme na terra molhada era um passo rumo à liberdade. Durante a caminhada, Maria ficou ao lado de Lúcia, sussurrando sobre planos de se agruparem com outros que se rebelavam contra a opressão. Falavam sobre criar um novo lar, um lugar onde todas as suas culturas e tradições poderiam florescer sem medo. E a determinação de Lúcia só crescia. Rosa estava com ela, e nesse momento não havia mais nada que pudesse pará-la. "Nós vamos conseguir, mainha?" Rosa perguntou, a inocência ainda brilhando na sua voz. Lúcia se ajoelhou e olhou nos olhos da filha. "Sim, minha menina, a liberdade é nossa, e não vamos parar até que todos nós possamos ser livres." A floresta em volta delas, um local que antes parecia uma prisão, agora era seu santuário, um espaço seguro de rebelião e esperança. Cada som da natureza se tornou um hino de resistência, um grito de guerra contra a opressão que as mantinha em cativeiro. A presença de Maria e Pedro era um bálsamo para a alma de Lúcia. Ao seu lado, ela sentia que era possível lutar por esse futuro. Quando chegaram ao rio São Miguel, as águas fluíam puras e rápidas, refletindo a luz da lua. Era o espaço que poderiam usar para se esconder, mas também um caminho a ser atravessado. Com o grupo agora em volta, o clima de apressamento se transformou em determinação. Maria levantou a cabeça e com um olhar firme disse: "Este é o momento. A passagem precisa ser feita. Não olhem para trás. A vida de vocês aguarda do outro lado." Lúcia observou Rosa, seu pequeno rosto iluminado pela luz prateada do luar. O sorriso da menina refletia esperança em meio à incerteza, e Lúcia sentiu a coragem renovada. "Vamos, um de cada vez," Maria incentivou, enquanto o grupo começava a cruzar o rio. As águas frias enrolavam-se em torno deles, enquanto se moviam em uníssono. Os olhares revelavam uma mistura de medo e esperança. Lúcia aguardava sua vez para atravessar. A cada movimento enfrentava um turbilhão. O fluxo rápido do rio parecia um símbolo da vida, da liberdade que estava tão próxima. Rosa foi a primeira a cruzar, e Lúcia segurou a mão estendida, enquanto Pedro e os outros seguiam. O rio, que antes era um obstáculo, agora se tornava uma promessa. Quando Lúcia finalmente pisou na outra margem, o alívio inundou seu ser. Eles estavam a um passo mais perto de finalmente se libertarem. Mas o alvoroço já estava por vir. Os gritos na fazenda estavam se intensificando. Eles não sabiam que o grupo havia fugido.
A presença de Lúcia e os outros pressionando-se em direção à liberdade estremeceu as correntes que mantinham outros em cativeiro. Ao ouvir as vozes dos feitores se aproximando, o pânico instantâneo se desenhou em seus rostos. "Rápido! Procurem abrigo!" Lúcia gritou, e todos começaram a se dispersar. Os olhos de Rosa procuravam segurança naqueles que os rodeavam, enquanto subiam pela colina que contornava o rio. Os barulhos se tornaram mais distantes, mas a emoção continuava a crescer. Eles estavam fugindo. A fazenda ficava cada vez mais longe. Com o coração pulsando, Lúcia guiou seu grupo em direção à floresta mais densa, onde os gritos da fazenda se tornaram um eco distante. Ao longo do caminho, ela fez promessas a Rosa sobre um futuro em que poderiam viver livres. A determinação da mãe era um farol para todos eles. Não havia retorno. Não havia espaço para voltar ao cativeiro. A noite se alongava, mas a esperança dentro dela crescia como as estrelas que preenchiam o céu. Os ventos da mudança sopravam mais forte do que a dor do passado. Juntos eles estavam à beira de uma nova vida, armados com o sonho de libertação. E assim, seus passos tornaram-se um cântico de resistência. As correntes estavam quebradas e a revolução estava em movimento. Rosa, puxando a mão da mãe, disse com a voz doce: "Mainha, nós estamos livres agora." E naquele momento Lúcia sabia que nada a deteria. A jornada pela liberdade estava apenas começando, mas o amor e a determinação eram os pilares que sustentavam essa marcha. Havia esperanças a serem construídas, vidas a serem reerguidas e histórias a serem contadas. Produzindo uma promessa de coragem e união, Lúcia olhou para o céu, o destino brilhoso gesticulando em seu favor. Liberdade estava a poucos passos, e a força delas, as correntes de sua alma, ecoariam além das fronteiras da fazenda, em um hino de resistência que nunca poderia ser apagado. Enquanto a escuridão da floresta envolvia Lúcia e os outros, uma mistura de esperança e ansiedade pulsava em seus corações. A sensação de liberdade recém-descoberta ainda vibrava no ar, mas a incerteza do que estava por vir permeava suas mentes. Após a fuga audaciosa da fazenda, eles agora estavam do lado de fora das correntes, mas a liberdade exigia mais do que escapar dos olhos vigiantes da opressão. O grupo estabeleceu um pequeno acampamento temporário em uma clareira iluminada apenas pelas estrelas. O murmúrio do vento nas árvores parecia sussurrar histórias de gerações passadas, lembrando-os de que não estavam sozinhos. Enquanto se acomodavam, Lúcia tomou a frente, já percebendo que a liderança não era apenas sobre comandar, mas sobre inspirar coragem. "Precisamos nos manter unidos e encontrar nosso caminho", disse ela, encarando os outros com determinação nos olhos. "Mas, mais importante, precisamos buscar aqueles que também desejam liberdade. Outros não devem ser deixados para trás." Pedro, que havia sido seu braço direito desde o início, assentiu. "Nós viemos de um lugar escuro, e juntos podemos levar luz a outros. Precisamos encontrar a tribo na região norte. Vamos nos infiltrar silenciosamente, nos manter discretos." Era uma boa ideia, e Lúcia sentia dentro de si a conexão com cada um deles, cada vida ecoando um desejo de mudança. Enquanto o grupo discutia planos de ação, Rosa chegou perto da mãe, olhando com curiosidade todo o movimento ao redor. "Mainha, vamos encontrar outros? Eu quero brincar com crianças." A inocência da pergunta cortou o coração de Lúcia ao lembrá-la do quanto a vida de sua filha havia sido roubada. "Sim, meu amor. Vamos encontrar crianças para você brincar." Lúcia respondeu, um sorriso suave no rosto, tentando confortar a pequena. Mas sua expressão rapidamente se tornou séria novamente ao considerar a gravidade da situação. A batalha pela liberdade não era apenas sobre escapar da prisão física, mas integrar-se a uma rede de resistência que poderia salvar mais vidas. Naquela noite, enquanto todos tentavam descansar, Lúcia foi incapaz de ficar em paz. Os pensamentos estavam em sua mente, os ecos dos gritos da fazenda ainda ressoando. Ela se lembrou de cada um dos que ficou para trás, suas vidas presas em um ciclo ininterrupto. Seu olhar se voltou para as estrelas, esperando que em algum lugar existissem almas semelhantes que também sonhavam com libertação. No amanhecer, o grupo se preparou para partir. Com os rostos sombrios e determinados, eles caminharam lentamente,
atravessando a floresta com cuidado. As brisas frias da manhã eram refrescantes, mas a sensação de pressa os movia para frente. Lúcia olhava para os rostos à sua volta e se lembrava de que cada um deles estava lutando pela liberdade e pela dignidade. Rosa caminhava ao seu lado, segurando firmemente a mão da mãe, como uma âncora em meio à incerteza. À medida que subiam a colina, a floresta se tornava mais densa, e os sons da vida silvestre se tornavam mais Eshavnin. O grupo trocou olhares significativos, expressando a universalidade do medo que enfrentavam. O objetivo era claro: não poderiam ser apanhados novamente. Lúcia sabia que o caminho à frente seria duro, mas a liberdade era uma busca mais poderosa do que o medo. Após horas de caminhada, finalmente avistaram a vila de Aliadas ao norte. O horizonte abrigava pequenas casas de barro e palha, a fumaça saindo dos telhados indicando que a vida pulsava ali. O coração de Lúcia acelerou. Estava próxima de uma nova esperança, um novo começo. Mas, ao mesmo tempo, o medo começou a crescer dentro dela. E se aqueles na vila não os aceitassem? E se eles não confiassem em recém-chegados? Ela compartilhou suas preocupações com Pedro, que estava ao seu lado. As cicatrizes da opressão podem criar desconfiança. Precisamos ser cuidadosos ao apresentar nossa causa. Pedro concordou, entendendo o fardo que Lúcia carregava. Quando se aproximaram da entrada da vila, as vozes ficaram mais altas e uma sensação de expectativa tomou conta do grupo. Ao adentrarem, centenas de olhares curiosos se viraram para eles avaliando a situação. O silêncio que se formou parecia pesando tanto quanto as correntes que haviam deixado para trás. Lúcia tomou a frente e, respirando fundo, dirigiu-se aos que estavam reunidos. «Viemos em busca de liberdade e apoio», disse, sua voz forte e inabalável, mas levemente tremendo. «Fugimos de uma fazenda cruel, onde as vidas eram tratadas como mercadorias. Somos iguais e nossos destinos estão entrelaçados». Os murmúrios se espalharam entre a multidão. Alguns olhares estavam cheios de empatia, outros de desconfiança. Uma mulher de cabelos grisalhos avançou, parecendo ter um certo papel de liderança. «A primeira coisa que precisamos saber é se você e os seus são dignos de confiança, o que vai provar que não estão aqui apenas para causar problemas». Lúcia sentiu um aperto no coração. A desconfiança era esperada, mas a necessidade de se provar correta pesava sobre seus ombros. Acima de tudo, temos histórias de sofrimento, saudade e coragem. Não viemos apenas para buscar abrigo, mas para lutar junto com vocês, para criar uma nova vida onde não há mais opressão. Em seus olhos havia uma luz que começou a brilhar, um reflexo do que ela desejava não apenas para a sua família, mas para todos os que ouviram suas palavras. Os murmúrios na multidão aumentaram. A mulher de cabelos grisalhos olhou para os companheiros, avaliando a situação. «Como podemos ter certeza de que você não é uma armadilha dos feitores? Eles são astutos e não hesitarão em usar suas táticas para dividir e conquistar. Precisamos unir nossas forças. Se os feitores estão atrás de nós, então todos nós estaremos em perigo. Mas sozinhos não conseguiremos lidar com a luta. Se ficarmos juntos, podemos formar uma verdadeira resistência». Lúcia insistiu, a determinação crescendo em sua voz. A mulher continuou a examinar Lúcia e seu grupo e, após um momento de silêncio, finalmente acrescentou: «É verdade que os feitores podem invadir a vila a qualquer momento. Você e os seus podem se unir a nós, mas sob uma condição. Precisarão aceitar as regras da comunidade e, mais importante, lutar ao nosso lado». Aquela era uma proposta arriscada, mas um passo na direção certa. Sim, vamos nos unir e buscamos um futuro melhor juntos. Vamos lutar por nossas vidas, Lúcia disse, com o coração ardendo de esperança. Agora, não era apenas uma luta dela, mas de todos ali presentes. Um coro poderoso começou a ecoar entre os recém-chegados e os habitantes da vila, e a conexão da resistência estava renascendo. Nos dias seguintes, Lúcia e seus companheiros aprenderam a viver em união com os moradores da vila. A vida parecia mais organizada, com todos os recursos sendo compartilhados e a sensação de comunidade reacendendo a humanidade que havia sido sufocada. As crianças começaram a brincar juntas. Rosa agora não estava mais sozinha. Iam e vinham entre os campos em risadas despreocupadas,
um eco do que a liberdade poderia trazer. Mas a vigilância constante não poderia ser deixada de lado. Todos estavam cientes do perigo que ainda existia. Enquanto os moradores preparavam a defesa da vila contra os feitores, Lúcia se reuniu com a mulher de cabelos grisalhos, agora uma aliada, chamada Amara. Precisamos planejar um ataque preventivo. Não podemos esperar que eles venham até nós. Precisamos unificar nossas forças primeiro. Lúcia sugeriu com firmeza. Amara assentiu. Concordo. Devemos ter uma linha de defesa. Vamos precisar de todos, mas é importante que todos saibam o que está em jogo. Podemos montar uma patrulha noturna e recrutar aqueles que estão dispostos a lutar. A ideia tinha seus riscos, mas era um passo necessário. Os dias se transformaram em semanas e a união construída foi forte. As conversas entre as duas comunidades se tornaram mais frequentes e planos de defesa começaram a surgir. Paula, a jovem estrategista da vila, ajudou a organizar os treinos. Lúcia estava lá, ainda vestindo a responsabilidade de proteger sua comunidade. As noites escuras tornaram-se momentos de tensão, mas Lúcia sentia também a esperança e o ritmo cadenciado da mudança. Os 3 passos se tornavam mais leves, e com cada reunião e treinamento, a força da resistência aumentava. Lúcia estava determinada a não deixar que a opressão dividisse os sonhos e as metas, que gerasse outro ciclo interminável de dor. Finalmente, o dia do ataque chegou. O ar estava carregado de eletricidade enquanto se posicionavam nas trincheiras improvisadas. Todos os olhos estavam fixos na linha do horizonte. Lúcia segurava a mão de Rosa, que estava ao lado de Pedro para conforto, e não se separou dela. Lembre-se de quem somos agora. Estamos aqui por um futuro que vale a pena. Você é forte, minha filha. Com isso, Lúcia se virou para todos, e a tensão se aliviava enquanto as esperanças coletivas pulsavam. Os feitores surgiram como sombras ameaçadoras, movimentando-se em um alinhamento que lembrou o desespero acumulado e o sofrimento das vidas que deixaram para trás. O ataque teve início, e um grito de guerra ressoou entre eles. A luta estava prestes a começar, e a determinação na voz de Lúcia ecoou como um hino de resistência. Mas a primeira onda de choque que se seguiu adoçou o gosto da luta. Mas a verdade estava plantada nas veias de cada um ali presente. A luta pela liberdade não era apenas uma batalha física, mas um reflexo de tudo o que desejavam mudar dentro de si. E antes que a batalha intensificasse, Lúcia sentiu que o futuro estava se desenrolando em suas mãos. A liberdade era um objetivo, mas a jornada caminhava por trilhas mais profundas, e esse era o momento em que se tornaria uma história de resistência e transformação. A luta estava apenas começando. O poder da esperança iria guiá-los, e a luta pela liberdade seria o espaço de florescimento e renovação. E assim, em meio ao bradar da batalha, Lúcia viu um novo começo se desenhar, não apenas em suas vidas, mas no espírito de toda a comunidade. As explosões ecoaram pela floresta como trovão, a terra tremendo sob os pés de Lúcia e dos outros. O plano estava em movimento, mas a realidade da luta era brutal e direta. Os feitores avançavam, e a resistência, formada por aqueles que sonhavam com liberdade, estava decidida a enfrentá-los. As trincheiras improvisadas tornaram-se o cenário de um confronto que transcendia o físico. Era uma batalha de histórias, de memórias e de esperanças. Fiquem juntos, não deixem que o medo os separe. Lúcia gritou segurando a mão de Rosa com firmeza, enquanto observava os companheiros se posicionarem. As vozes de incentivo encheram o ar, transformando-se em um canto harmonioso contra a opressão. Pedro estava ao seu lado, seu olhar firme e determinado. Estamos prontos, Lúcia. Vamos lutar por todos nós. O primeiro contato foi explosivo. Os feitores lançaram suas ordens. Suas vozes estavam carregadas de autoridade. Enquanto isso, a resistência estava bem posicionada, utilizando as árvores como seu escudo. Lúcia respirou fundo, seu coração acelerado com a adrenalina, mas também com um sentimento profundo de obrigação. O amor por sua filha e pela comunidade pulsava dentro dela, alimentando cada movimento. Com a mão livre, arrastou a pequena Rosa para mais perto, buscando proteger a inocência da filha em meio ao caos. Os primeiros tiros ressoaram, e os ecos de disparos misturaram-se com gritos.
O ar estava pesando com a tensão, mas a determinação pairava acima de tudo. Lúcia não deixou que o medo a paralisasse. Ao contrário, isso a impulsionou. "Atirem!" gritou um dos líderes da resistência, e os homens e mulheres ao redor começaram a revidar em um conjunto de coragem e união. As balas cortavam o ar, e cada onde de choque parecia um chamado à resistência. Lúcia se lembrou de cada gesto de opressão, de cada palavra que desumanizou sua comunidade. Agora não estavam mais sozinhos, estavam agrupados em torno de uma causa maior, e a ideia de que suas vidas tinham valor pulsava forte. "Segurem posições, não deixem que eles avancem", gritou Pedro, espalhando instruções. A resistência trabalhou em uníssono, atirando e se escondendo, mantendo firme a determinação de lutar pela liberdade que tanto desejavam. Lúcia olhava ao redor, contando cada aliado e percebendo os momentos de fragilidade e força que se apresentavam. Era um quebra-cabeça em movimento. "Mainha, o que está acontecendo?" Rosa perguntou, os olhos arregalados de medo. O pequeno corpo tremia, e Lúcia imediatamente se agachou para ficar ao lado da filha. "Está tudo bem, meu amor. Estamos lutando por um mundo melhor. Um mundo livre", disse ela, sua voz trêmula, mas cheia de sinceridade. O coração de Lúcia apertava-se ao ver o medo da filha, mas era um temporário sacrifício em nome de uma batalha maior. Os minutos passavam como horas em meio à troca de tiros, e a intensidade do conflito crescia. A resistência, embora em desvantagem numérica, estava unida e focada, e essa força parecia se espalhar. Os feitores, que estavam acostumados a impor o medo, começaram a hesitar. Uma nova maré de confiança estava surgindo entre aqueles que há muito haviam sido silenciados. "Estamos perdendo a posição", alguém gritou, e um golpe certeiro de desespero pairou. Lúcia, sentindo a urgência, tomou uma ação decisiva. "Vamos avançar. Agora!" Ela se levantou puxando Rosa com ela, e a pequena seguiu o impulso da mãe com determinação. Os outros notaram, e a confiança em Lúcia os seguiu. Com um grito unificado, impulsionaram-se para a frente. No meio da lama e do barulho, a resistência começou a ganhar espaço. Com cada passo que davam em direção aos feitores, a sensação de poder começava a florescer dentro deles. No entanto, uma sensação de opressão ainda pairava, pois os feitores eram experientes e implacáveis. Uma explosão próxima fez Lúcia se abaixar, segurando Rosa contra ela, sentindo a pequena tremer. "Fique aqui", sussurrou, protegendo a menina com seu corpo. O cheiro de pólvora e fumaça começava a invadir o ar, e a visão se tornava turva, mas Lúcia não poderia se permitir recuar. Precisava seguir adiante, por Rosa, por todos. De repente, Pedro apareceu, ferido, mas ainda em pé. "Lúcia", ele chamou, a dor em sua voz misturando-se com urgência. "Eles estão flanqueando. Precisamos lutar ou seremos derrotados." Ela viu o olhar de desespero em seu rosto e sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. A união que haviam construído estava à prova, e a luta pela liberdade era mais do que nunca real. "Pedro, vamos. Precisamos avançar. Não podemos deixar que a opressão vença. Vamos juntos." Com isso, Lúcia inspirou coragem. Com um novo grito de guerra, avançaram. A resistência dedicou suas últimas forças, e a visão do futuro que tanto desejavam começou a se materializar no horizonte da batalha. O espírito do grupo, ferido mas determinado, se ergueu em meio ao caos. Tinham uma chance, e não podiam deixar que essa oportunidade se tornasse um sonho, um eco distante. As balas zumbiam ao redor, mas a força da liberdade corria nas veias de Lúcia. Com um impulso de energia, ela se separou do grupo, buscando o ponto fraco do ataque dos feitores. "Pela liberdade, por todos nós", gritou sua voz elevada acima do tumulto. O frenesi da batalha, o cheiro de pólvora, tudo se tornou um mantra que a conduzia. Do lado, Rosa a observava, seus olhos grandes e cheios de admiração, mas também de medo. Lúcia não podia deixar que o medo dominasse. Finalmente, em um movimento destemido, se lançou em uma série de ataques corajosos, contra-atacando e desafiando a dominação dos feitores. Cada movimento era um reflexo da dor e do desejo de mudança. Em meio ao conflito, Lúcia viu Pedro e Maria avançando com ela,
e a visão de seus companheiros a encorajou. Estavam juntos na luta, não apenas física, mas emocional e espiritual. O poder da resistência estava se formando, a história de cada um entrelaçando-se com uma nova narrativa que superaria os traumas do passado. O desespero dos feitores começou a se misturar com confusão. A determinação na resistência estava início de um novo ciclo. Mas quando a batalha atingiu seu pico, um novo problema surgiu. Um dos feitores, um homem musculoso e cheio de cicatrizes, começou a gritar ordens, tentando restaurar o controle. "Recue! Recue!" Ele gesticulava freneticamente, mas a coragem da resistência era maior do que o medo que ele tentava impor. A luta continuou, e finalmente, na medida em que os feitores começaram a se retirar, os resistentes entenderam o que havia acontecido. "Nós conseguimos! Eles estão fugindo!" gritou Pedro, a alegria se manifestando em risos e abraços. A batalha não estava apenas vencida, era uma reviravolta, uma mudança de paradigma. Lúcia, ao ouvir os gritos de vitória, sentiu uma onda de emoção dominar seu corpo. Ela olhou à sua volta, observando os rostos dos seus companheiros, os feridos se reconstruindo e os que nunca haviam lutado se abraçando. Era um momento de realização, uma prova de que a esperança poderia se concretizar quando as pessoas se uniam. Mas o triunfo não era total. Muitos tinham se ferido, e o sofrimento deixado pela luta ainda ecoava nas almas da resistência. Lúcia caminhou em direção a Rosa, que estava apenas um tanto atordoada e assustada. "Estamos juntos, minha filha. Olha para onde chegamos. Juntos." Abrindo os braços, puxou Rosa para perto dela, sentindo o pequeno corpo se aconchegar na proteção de sua mãe. O que Lúcia percebeu a seguir a fez sentir o coração apertar novamente. Havia muitos feridos entre seus companheiros, e a luta pela sobrevivência estava longe de terminar. Não podiam se deixar levar pela euforia da vitória, sem antes cuidar dos necessitados. "Vamos organizar um acampamento aqui", disse com firmeza, decidida a cuidar de sua comunidade. "Precisamos de um lugar seguro, e principalmente de cuidados médicos para os feridos." Logo, as ordens se espalharam e todos começaram a trabalhar juntos nas próximas horas, organizando a área e preparando as provisões que tinham. O clima estava mudando no acampamento. A luz do sol começou a se estabelecer de volta. Mediante as circunstâncias, não era um lugar frequente para celebrações, mas uma nova vida estava emergindo no campo de batalha. Lúcia sabia, em seu coração, que o próximo movimento seria crucial. Eles tinham resistido, mas a luta pela liberdade ainda estava longe do fim. Naquela noite, enquanto observava as estrelas refletirem no céu noturno, Lúcia se lembrou de como tudo havia começado. Os primeiros gritos, as correntes que as prendiam. Olhando para Rosa, já adormecida ao seu lado, Lúcia sentiu a presença de todas as pessoas que não estavam mais com eles. Cada uma delas era uma lembrança viva de que não podiam retroceder e que a batalha pela mudança era contínua. À medida que os dias se passaram, a comunidade começou a se reconstruir. O que haviam conquistado na batalha era apenas o começo, e a determinação de Lúcia se intensificava à medida que o tempo avançava. Conversas sobre o que deveriam fazer a seguir começaram a surgir. Eram tempos difíceis, mas a esperança estava plantada e germinando entre eles. Lúcia se aproximou do grupo de feridos e começou a ouvir as suas histórias. Cada um tinha um testemunho de luta e força, falando sobre a necessidade de continuarem avançando. "Temos que organizar outra ofensiva contra os feitores", um dos resistidos sugeriu. "Eles voltaram antes, e se não agirmos logo, eles poderão se preparar." Lúcia olhou para o grupo, sentindo a resiliência em seus olhares. "Sim, mas precisamos ter certeza de que estamos preparados. Não podemos perder mais vidas sem a certeza de que nossa luta é por um futuro melhor." As conversas foram se intensificando e Lúcia disse que precisava ouvir todas as preocupações e opiniões. A transparência era importante para a saúde da nova comunidade que estavam construindo. Enquanto as vozes se elevavam em discussões, o grupo de resistência começou a formar uma nova estrutura, baseando-se nas experiências anteriores. As decisões não eram fáceis, mas todos estavam determinados. Em uma das reuniões, Lúcia chamou a todos e disse: "Se vamos lutar, precisamos fazê-lo com um propósito.
Nossa luta é pela liberdade e dignidade. Precisamos encontrar outros aliados, mostrar que não estamos sozinhos e seguir em frente. Devemos nos unir e apoiá-los, assim como fizemos por nós. A energia no ar estava elétrica e a determinação de cada pessoa ali era visível. Era um momento decisivo, um ponto de virada. Com firmes promessas, Lúcia não estava apenas pensando em si mesma, mas em todo o legado que estavam criando. Depois de dias de planejamento e treinamento, Lúcia e a Resistência partiram novamente para enfrentar os feitores. A luta era coletiva, com cada um lembrando-se dos que vieram antes e dos que lutaram. A cada passo, a liberdade estava se aproximando. A busca por um futuro mais justo não era apenas uma história, mas uma realidade que se desdobrava perante eles. Na linha de frente, Lúcia se sentia como uma líder genuína, não apenas orientando, mas sendo guiada pelas histórias de resistência. O compromisso com Rosa e com a comunidade era a força que empurrava cada um deles para seguir em frente, sabendo que a luta pela liberdade era maior do que qualquer um deles individualmente. Quando a batalha estourou mais uma vez, o som de gritos e tiros ecoava por toda parte, mas ao invés de medo, havia uma sensação de união. O coletivo que havia lutado pela liberdade se tornou uma força indomável. Novamente, a adrenalina tomava conta enquanto Lúcia e os outros avançavam. Estavam determinados a mostrar ao mundo que a luta pela dignidade não podia ser silenciada. E assim, a luta pela liberdade continuava, palpável e viva, enquanto as vozes vibravam com o poder da resistência, ecoando por cada canto da floresta. O futuro ainda estava indefinido, mas enquanto mantivessem a esperança e a coragem, sabiam que juntos poderiam criar um destino que valeria a pena. Lúcia, com Rosa ao seu lado e a comunidade unida atrás, sentia que o vento da mudança soprou com mais força do que nunca. Uma lufada de vida que prometia um novo começo. E a verdade era que, no coração da luta, uma nova história nascia. Uma história tecida em colaboração, resistência e amor. Não importava os desafios à frente, estavam prontos para enfrentá-los. A liberdade era uma jornada, e estavam certos de que juntos chegariam lá. A batalha havia sido intensa e exaustiva. Os ecos dos gritos ainda reverberavam nos ouvidos de Lúcia enquanto ela caminhava pelo campo devastado, a realidade da luta finalmente começando a se assentar. Ao seu redor, os rostos de seus companheiros refletiam uma mistura de alívio e dor. Havia feridos e mortos entre eles, e cada vida perdida era uma lembrança do custo da luta. A vitória na batalha não apagava a dor da perda, e a sensação de vitória era aguçada pelo peso da tristeza. "Mainha, você está bem?" Rosa perguntou, segurando a mão da mãe com força. A inocência da criança sempre conseguiu iluminar os momentos mais escuros, mas Lúcia sabia que a batalha